Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos começar nossa aula de fato e vamos começar com um tema bem tranquilinho, bem ameno, para a gente ir se habituando, conhecendo mais devagarzinho a língua espanhola, tá? Hoje a gente vai começar com o alfabeto, mas não vai ser ainda com o alfabeto completo. A gente vai começar com as vogais. E por que começar com as vogais? É tão simples e as vogais do espanhol são as mesmas do português. É por causa de um fato que se chama som. Isso mesmo, som. O som das vogais tem lá suas diferenças entre o português e o espanhol. Inclusive, isso faz com que aprender a língua portuguesa para hispanos possa ser um pouco mais difícil, porque a gente tem sons no português que não existem no espanhol. E a gente tem uma variedade maior também desses sons. Então, por exemplo, a gente tem sons abertos, a gente tem sons fechados e a gente tem sons nasais, que, como eu já falei antes, não existe na língua espanhola. Certo, então como é que eu vou fazer para pronunciar essas vogais? Vamos lá, primeiro na pronúncia das vogais e logo em seguida eu vou dar o exemplo com algumas palavrinhas. Então a gente tem a letra A, a letra E. Veja, o som é mais fechado da letra E. Aqui no Nordeste a gente fala a letra E. No Sul, Sudeste, pode ser que o som já seja mais fechado. Se for, ok. Mas não sendo, já saiba que para o espanhol o som da letra E será fechado no espanhol, certo? Temos a letra I, temos a letra O, mas no espanhol vai ser o som do O um pouquinho mais fechado. O. E, por fim, temos a letra U. Certo, mas na prática, como é que a gente vai fazer essa pronúncia? Então, por exemplo, na letra A, para exemplificar a questão do som nasal que eu disse que não existe. O meu nome é Juliana. Então, a gente faz uma pronúncia um pouco anasalada quando chega o an, né? Juliana. Certo, então já que essa pronúncia é mais anasalada no português, como vai ser no espanhol o seu nome? Ele vai ser pronunciado Juliana. Ele abre esse som do A. Enquanto a gente fala Juliana, eles falam Juliana. Notou a diferença? Bom, no caso da letra E, uma diferença muito comum, que é própria do português, que a gente faz muito, é algumas palavras, o som do E a gente pronuncia como I. Então, por exemplo, palavras como o nome Felipe. É Felipe. Felipe. A gente pronuncia em português Felipe, como se todas fossem a letra I. Mas no espanhol a gente vai pronunciar Felipe. Felipe. Então, de fato, o E vai ter o som de E o I vai ter o seu sonzinho de I. A questão é que no português a gente, às vezes, né, o som do E tem som de I, mas é da língua e tá tudo certo, tá? Outro exemplo que a gente pode dar é a palavra pronome. Pronome. Termina com E, mas a gente pronuncia como se fosse um I. Então, no espanhol, essa palavra é pronombre. Pronombre. Eu ainda falei com O, como se fosse um O aberto, né? Pronombre. Aí, no caso, é o meu sotaque nordestino gritando, mas também que tá tudo bem. É normal, tá? O sotaque, por vezes, vai aparecer. Isso é um grande problema? Obviamente que não, porque sotaque é identidade. Da mesma forma que quando eles falam português, às vezes saem, né, algumas pronúncias que denunciam a língua materna deles, seja espanhol, seja inglês, o que for. A gente também vai ter o nosso sotaque e tá tudo bem. Não vamos esquentar a nossa cabeça por causa disso, tá? Não vamos criar uma crise por conta disso, porque ela não deve existir. Certo? Então a gente tem a letra I, normalzinha, tranquilinha, I com som de I, não carece de muitos exemplos. A letra O.
A letra O vai ter exemplos. Porque da mesma forma que, por vezes, a gente pronuncia o E com som de I, a gente, por vezes, também pronuncia o O com som de U. Então, por exemplo, palavras como progresso, O no final, no som, mas a gente escreve com a letra O. Então, no espanhol, como ficaria essa palavra progresso? Ficaria progresso, progresso. É o som do O, tá? Não é o som do U. Outro exemplo de palavra seria siento, que no português a gente fala sinto, como se fosse um Uzinho no final. E, no entanto, não. A gente sabe, né, que se escreve com O, mas se pronuncia como U. E no espanhol é siento, U, siento. E o U, lindo e maravilhoso, vai ter som de U no português, vai ter som de U no espanhol e também é uma vogalzinha que não carece de muitos exemplos porque acaba sendo ali a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Essa foi a explicação de hoje, essa foi a nossa aula inicial sobre os artigos na língua espanhola. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo ajudou no seu conhecimento do espanhol, que vocês sigam o canal, curtam, compartilhem, comentem, coloquem aí o sininho. Ainda estou conhecendo aqui o terreno, tá? Mas façam esse processo todo aí, se esse vídeo foi útil para vocês. Certo? Besos e hasta el próximo video. Adiós!